Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela Costa e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo empreendedorismo. E eu sou o professor Marcos Melo, né? Vou também aí fazer parte desse conhecimento aí dessa aula de hoje, né? Que é a aula de número 4, ok? O nosso objeto de conhecimento são as manifestações artísticas, apresentações teatrais, músicas, etc. E práticas corporais, danças, brincadeiras, lutas das culturas amazônicas. O detalhamento aí, né? É o uso criativo das diferentes linguagens em gêneros, manifestações artísticas voltada à expressão de si, né? Autorretrato, textos poéticos, performances corporais, objetos de arte e etc. Para expressar habilidades e interesses de atuação no empreendedorismo sociocultural. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre o empreendedorismo sociocultural. Vamos lá para o nosso Trilhando Conhecimento. E para a gente conversar de empreendedorismo sociocultural, né, Marcos? A gente veio parar aqui no Bombódromo de Parintins. Olha só que legal. Inclusive, é um lugar, né, que recolhe muitas emoções ali e muito empreendedorismo também, né? Então, neste momento, a gente vai começar a conversar sobre a questão do empreendedorismo cultural. Olha só, o empreendedorismo cultural é usar ideias de negócio para criar projetos que tragam impacto social e econômico na área da cultura. A gente está falando de impacto social e econômico na área da cultura. Eles são impulsionados pela economia criativa, que engloba atividades voltadas à arte, design e tecnologia. Então, olha só, quando a gente fala de empreendedorismo cultural, a gente está falando de um negócio que traz um impacto tanto social quanto econômico, por isso que é sociocultural, na área da cultura. Porque muitas vezes a gente acha que essa área da cultura ela não pode trazer um retorno financeiro, e pode, né, Marcos? Com certeza, né? Se a gente fomentar isso, se a gente estimular essa prática cultural, a gente pode ter um retorno. Por isso que é importante a gente ter essa visão de empreendedorismo. Tá, como é que eu posso empreender, então, nessa área cultural, né? Então, a gente vai ver também a diferença do empreendedorismo tradicional e o cultural, né, Marcos? Isso, vamos ver essa diferença aí, né? Então, ó, vamos ver agora aí, ó. Assim como o empreendedorismo tradicional, né, ele busca criar e desenvolver negócios, né, com o objetivo de gerar lucro e crescimento econômico, um empreendedor cultural visa criar projetos e iniciativas culturais para gerar mais impacto social e econômico, né, como a professora já falou, né, na área cultural, né, e como nós já podemos observar, até mesmo através dessa nossa imagem, como foi falado agora, né, ao redor de um festival desse, né, como é gerado, né, essa parte de empreendedorismo, de várias formas aí, ao redor de um festival, não é isso? Exatamente. Aqui acontece, neste cenário que nós estamos, acontece o Festival Folclórico de Parintins, que é um movimento cultural conhecido mundialmente, né? Então, neste cenário acontecem as evoluções dos bois, né? E aqui é um palco de um enorme empreendedorismo cultural, porque quando acontecem aquelas apresentações dos bois, com toda aquela evolução, aquela dança, tem muito empreendedorismo por trás, gente. Tem músicos que estão ali tocando, tem os cantores que estão cantando, tem os figurinistas, tem os artistas. Gente, é tanta gente envolvida com cultura, né, Marcos? Trabalhando junto para isso acontecer. Então, no empreendedorismo tradicional, a gente tem uma preocupação de gerar negócios, renda, lucro, mas não tem a visão da utilização da cultura, que a gente tem
no empreendedorismo cultural. Então, o empreendedorismo cultural mistura arte e cultura com estratégias de negócios para alcançar tanto a expressão criativa quanto o sucesso comercial. Aí está a grande chave. Porque a gente não tem só uma relação comercial, né? A gente tem uma expressão criativa ali. O empreendedor cultural, ele, claro, ele visa, sim, o seu retorno econômico, mas ele usa a sua arte, né? Ele usa ali a sua expressão criativa. Então, quando a gente vende um artesanato, por exemplo, às vezes você usa até elementos naturais, né, que você encontra na natureza, mas o teu processo criativo, a forma como você manuseia aquele elemento, aquele cipó, aquela semente, aquela tintura natural, a forma como você sabe manusear isso, é o seu trabalho. Diferente do empreendedor, né, tradicional, né, que ele já tem uma visão muito ampla, ele não é voltado só para a parte cultural, né? Um exemplo que eu vi outro dia numa reportagem aqui da nossa região foi uma empreendedora, foi aqui na Amazônia, né? Não estou bem lembrando se foi no interior do Amazonas ou do Pará, que ela abriu um restaurante, né, com a culinária, sabe qual era? Ela fazia vários pratos com a Vitória Regia. Que incrível, Eu fiquei olhando, gente, é um restaurante que era visitado por várias pessoas de vários mundos, né? De vários países, quer dizer, de várias cidades do nosso país, e pessoas querendo conhecer como é que é essa culinária. Quando eu vi a reportagem, eu também nunca tinha visto. Gente, até eu fiquei curiosa. E ela foi mostrando que se utilizava tudo, né? Mas, né, com um certo ali cuidado, né? Por causa da sustentabilidade, né? Então, assim, o que era retirado também tinha um retorno, né? E aí ela abriu um restaurante com vários pratos feitos com a Vitória Regia, né? Olha só a visão dessa família. Por isso que as possibilidades existem. Aí a gente vai se perguntar, tá, então vamos ser mais específico. Como é que eu posso empreender com dança, por exemplo? Vamos ver um vídeo que vai mostrar pra gente? Olá, meus queridos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre empreendedorismo. E mais especificamente a gente vai falar sobre o empreendedorismo na dança. Vocês devem estar pensando, como assim, professor, empreender com dança? Sim, é possível. A gente tem que pensar a dança de uma forma mais abrangente. Por exemplo, nós podemos criar grupos de aulas de dança, né? Nós temos professores, por exemplo, de dança de salão, que eles formam grupos e dão aulas para algumas pessoas que estão interessadas. A gente pode trabalhar também com composições coreográficas específicas para alguns eventos. É muito comum, por exemplo, em aniversários de 15 anos, as debutantes pedirem para elaborarem uma composição coreográfica para aquele momento especial. Ou então aquela valsa dos noivos no momento do casamento. Então a dança, ela tem sim uma possibilidade de a gente empreender com ela. Basta a gente pensar no nicho que nos circunda, né? Quais as pessoas que estão ao nosso redor e as necessidades que elas possuem. Então espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima. E a gente falou aí sobre empreendedorismo na dança. Marcos, como é que eu posso empreender com dança? Como eu falei para vocês, gente, de repente vocês querem reunir um grupo aí, né, que querem fazer uma aula de dança diferente. E você tem o domínio. A gente está aí chegando à época do Festival Folclórico de Parintins. Vai que alguém sabe as coreografias do Caprichoso do Garantido e ensina. Então, de repente, composições coreográficas voltadas para festividades. Sempre uma forma de a gente tentar empreender, porque além do lucro, os empreendedores culturais querem promover a cultura, a diversidade, o envolvimento comunitário. Eles contribuem para o desenvolvimento cultural e social. Por isso que ele é sociocultural. A gente está envolvendo a sociedade, a gente está envolvendo aquelas pessoas que nos cercam e a gente está envolvendo a nossa cultura. Né? Então, a partir do momento que a gente se propõe a fazer algo que envolva a nossa sociedade, que a gente pense no outro, né, Marcos? Envolvendo elementos culturais, a gente vê isso muito em música, né? Pessoas que fazem aulas de instrumentos musicais. Né? Sempre tem aquele autodidata, né? Aquele que aprendeu sozinho. Impressionante. Na igreja, sempre tem o que toca o violão. Na igreja. Isso, sempre tem. Na hora do culto, ele está lá tocando o violão dele. Às vezes, ele nem teve um professor para ensinar, mas ele aprendeu o autodidata, aquele que a gente fala que ele aprendeu sozinho, né? Então, de repente, fazer aulas, que às vezes as pessoas querem aprender a tocar algum instrumento musical e não tem ninguém para ensinar.
Então, de repente, da localidade onde você esteja, você pode utilizar esses dons, desenho. Tem gente que sabe desenhar, eu tenho certeza que tem gente que sabe desenhar. A professora Gabriela não sabe desenhar, certo? Mas você que sabe desenhar, você pode, de repente, dar aulas de desenho, Isso, né? Igual na dança, né, como você comentou agora, né? Eu conheço vários profissionais, né, até da minha área de educação física, mas que resolveram empreender na dança. Então, assim, escolas grandes aqui de dança de salão. Exatamente. E aí a dança de salão envolve, né, vários ritmos. Assim como tem professores que eu também conheço que empreenderam sobre o quê? A dança aí do boi, né? Exatamente. E aí junta a equipe ali. Então, assim, além de ele estar promovendo ali aumentando mais a nossa cultura, divulgando ainda mais, né? Ele também pensa na parte social, né? Claro, a parte financeira, mas ele está colaborando com a nossa cultura local, né? Porque o interessante da dança, Marcos, é que ele traz esse elemento cultural, esse elemento folclórico, quando a gente direciona aí, né, para as danças folclóricas, no caso do boi bumbá, e ele tem muito forte esse apelo social, porque, principalmente no boi bumbá, o 2 para lá e o 2 para cá, ele é um ritmo que contagia. Tem até uma letra da música que fala mais ou menos isso, né? Que é um ritmo que contagia. Então, às vezes a pessoa ela nem sabe executar aquela coreografia exatamente como deve ser feita, na proposta do coreógrafo lá. Mas ela já está aqui, ó. Tá tocando o boi, ela já está aqui, ó. Né? Só no basiquinho, só no 2 para lá, 2 para cá. Porque é uma coisa que ela já vai envolvendo. Então, a partir do momento que você consegue juntar ali na tua comunidade, né, umas pessoas, vamos ter umas aulas de boi aqui para a gente aprender a dançar. Hoje em dia, a internet, as redes sociais, gente, elas estão facilitando muito isso. Eu vi recentemente que os coreógrafos dos bois folclóricos, eles já fizeram os vídeos e eles estão colocando aí na internet para as pessoas aprenderem as coreografias antes do momento do festival. Para já chegar lá, todo mundo já está sabendo dançar e não ficar que nem a Gabriela, só com 2 para lá, 2 para cá, né? Então, olha só, a internet facilitando, ou seja, chega lá, tem uma facilidade, né? Dá uma olhada nos vídeos, aprende as coreografias e vai empreendendo nessa área. E hoje em dia é tudo pela internet. Ó. Na minha área de educação física, eu consigo, através de uma plataforma, empreender o meu trabalho de personal training. Eu monto o treinamento, ou eu filmo, né, todos os exercícios, ou eu posso utilizar o que a plataforma tem e aí estou montando séries. A mesma coisa é igual o que acontece com os professores de dança, né? Exatamente. E eles podem fazer o quê? Eu vou fazer aulas, subir para uma plataforma, né? Olha aí, ó. Exatamente. Faz os videozinhos das movimentações, a coreografia da música tal. Já filma lá, bota o celularzinho lá paradinho, filme já vai divulgando. Divulga a cultura, não só, né, na nossa região, como no país todo ou no mundo todo. E, além disso, ainda vai gerar, né? Ainda tem uma referência econômica aí. Isso. Porque a gente sempre fala que, gente, caiu na internet é do mundo, deixa de ser seu. Caiu na rede social, já foi, esquece, né? Por isso que a gente tem que ter muito contato com aquilo que a gente compartilha, né, na internet. E não é só dança também não, né, professor? A gente falou em artesanato, né, como já foi dito, né, anteriormente. Então, assim, até isso, um passo a passo para se montar um cesto. Como fazer um cesto, um colar, um brinco. Então, são possibilidades que a gente tem. Então, vamos se aprofundar aí no nosso empreendedorismo sociocultural, certo? E aí, olha só, quais são as características? Vamos ver algumas. Estimula a criatividade e inovação, incentivando artistas a buscar soluções inovadoras para desafios. Então, olha só, ele busca inovar, ele está ali tentando inovar sempre, né? Porque ele está utilizando aquilo que nós temos ao nosso redor, né? Muitas vezes, como a gente falou até do próprio artesanato, né, Marcos? Utilizar ali os elementos que nós temos ao nosso redor para fazer o nosso artesanato. Então, às vezes, a gente lida com desafios. A gente quer uma cor diferente, a gente quer um elemento diferente. O artesão, ele está sempre se reciclando, ele está sempre buscando diferenças, né? Porque ele precisa impulsionar o fazer artístico dele. A gente está vendo aqui muitas imagens de como esse empreendedorismo sociocultural ele pode acontecer, né? Então, estimula essa criatividade, estimula a inovação. A gente tem formas de desenhos, pinturas que utilizam
né, esses elementos da natureza que a gente tem muito rico aqui no nosso estado, né, Marcos? A questão da natureza é muito forte aqui, né? E você vê, a gente fala tanto de boi-bumbá, né? Para quem não sabe disso, os organizadores, né, os artesãos lá, o pessoal que monta aquelas coreografias, não só as coreografias, como as alegorias, né, em si, eles criaram algo tão bacana, que foi, né, disseminado em todo mundo. Exatamente. Você pode ver que muitos foram para onde? São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente. Sabe por quê? Por causa da sabedoria, né, do que eles conseguem fazer em Parintins. Então, quando você vê um desfile de escola de samba no Rio ou São Paulo, certamente tem um artesão de Parintins ali. Está lá. Ele com certeza está lá. Né? Bacana, isso é verdade, né? Exatamente, Marcos. Certamente muito bem posicionada aí. Eles estão levando a nossa mão de obra artística de tão qualificada que ela é. Então, está ganhando aí espaço, né? A questão desse empreendedorismo sociocultural. Então, a gente viu que estimula a criatividade e inovação, né? Que ela trata com esses desafios, como nós vimos que a gente encontra aí, como normal, a gente encontra no decorrer do nosso caminho vários desafios, né? Então, essa é uma das possibilidades, uma das características do empreendedorismo sociocultural. Outra, nós vamos conversar também, gera emprego e renda local, contribuindo para empregos diretos e indiretos, como as galerias de arte, os estúdios musicais e estabelecimentos gastronômicos. Olha aí, Marcos. Os nossos restaurantes, olha só. Certas coisas que são nossas, né? A gastronomia da região norte, gente, ela é muito rica. Então, a gente entrando nessa área desse empreendedorismo, ela gera emprego, ela gera renda local também. Impulsiona o turismo, criando experiências atraentes para o turista, destacando a herança cultural e expressões artísticas locais. Mais uma vez, o artista estrangeiro adora visitar a natureza, né? Com certeza. Ainda mais a nossa, né? Que é muito bem preservada, graças a Deus, não é isso? E promove a conscientização e mudanças sociais, utilizando plataforma para abordar questões sociais, políticas e ambientais, promovendo a conscientização e mudança positiva. Olha quanta coisa a gente consegue colocar ali no empreendedorismo sociocultural, né? Geração de emprego e renda, conscientização e mudança social, né? A divulgação do nosso meio ambiente, a preservação, a revitalização das comunidades, porque ele revitaliza as comunidades, né, Marcos? Com certeza, atuando como incentivador na revitalização de áreas urbanas e transformando espaços abandonados em locais vibrantes de expressão cultural. Isso. Que a gente tem o centro da cidade, né, o nosso centro da cidade está sendo revitalizado. Agora, assim, não é da noite para o dia, que é algo muito grande. Assim como, de repente, em várias comunidades ou cidades, né, de todo o nosso interior, que também tem, né, como já foi falado aí, né, de algumas comunidades, algumas cidades, que tem. Então, assim, vai ajudar a preservar ou a revitalizar esse espaço. Que aí o que vai acontecer? Como já tem a visita, né, de várias pessoas, né, não só do nosso país, como de outros países, também vai ajudar. Bacana, né? Como a gente está empreendendo com aquilo, aqui na cidade de Manaus, a gente tem muito forte a questão do Teatro Amazonas, né? Então, toda aquela área no entorno do Teatro Amazonas, ela passa por um processo constante de revitalização, justamente porque é um dos cartões postais da nossa cidade, né, Marcos? Como eu tenho certeza que em cada canto, em cada cidade, em cada comunidade, tem aquele local que onde o turista chega, ele quer ir lá. Então, com esse empreendedorismo sociocultural, a gente estimula, né, essa preservação, essa revitalização de certos lugares que, de repente, estavam até meio abandonados, né? Mal cuidados, né? Até pela ação do tempo mesmo, né? A gente precisa estar cuidando. O Teatro Amazonas, por exemplo, ele tem uma pintura que aquela tonalidade dele é a mesma desde a sua inauguração. Então, o cuidado da revitalização ele é maior ainda, justamente porque ele tem que preservar aquela tonalidade ali. Então, tem chuva, tem sol, como vocês sabem, né? A ação do tempo ela vai deteriorando, por isso que o processo de revitalização ele vai acontecendo continuamente.
Marcos, e agora a gente vai falar de algumas dicas. Isso, dicas para começar aí, ó, um empreendedorismo cultural. Então, pega aí a dica aí, né? Quem quiser, anota, é bom, né? Claro, vamos começar a colocar algumas dicas, anotem Isso, aí. olha aí, ó. Que a gente está conversando bastante sobre como a gente pode empreender culturalmente. Isso. Né? Então, quais são as dicas para começar um empreendedorismo cultural? E aí, a gente já falou o que é o empreendedorismo cultural. Qual é a nossa primeira dica, Marcos? Vamos lá, ó. A primeira que nós temos aí, ó, identifique, né, sua paixão, principalmente, gente, tem que ter paixão por aquilo que você vai fazer, né? E especialidade, né? Pense no tipo de expressão criativa que você quer promover. Então, começa principalmente por aquilo que você gosta, né? E uma especialidade. E pensar, né, no tipo de expressão que você vai criar para promover o que você está pensando em empreender, né? Exatamente. De repente, você diz, professora, eu gosto muito, muito de tocar instrumentos musicais. Ou não, gosto muito de cantar. Vai que a gente tem cantor, né? Tem. Gosto muito de cantar. Certeza. Então, tá bom. É a sua paixão, é aquilo que você realmente se envolve. Pensa em como você pode utilizar essa expressão criativa que você quer promover. Tá, você quer ensinar canto para as pessoas? Não, você quer, de repente, fazer apresentações em alguns lugares, né? E aí, como é que você pode empreender com isso? É assim que a gente tem que começar. Identifica a tua paixão e aquilo que tu tem familiaridade. Nossa segunda dica, Marcos. Olha aí, ó, a segunda que nós temos, ó, desenvolva suas habilidades criativas, né? Aprimore suas habilidades artísticas ou considere cursos, né, workshops para desenvolvê-las. Então, digamos que você eu adoro dançar, eu danço demais, é boi bumbá, é carimbó, né, é forró, é pagode. Mas eu tenho que me aprimorar, né? Claro. Você vai se empreender, não, eu vou ser o professor, então eu tenho que ver se eu estou correto, né? Você tem que criar ali, ó, ou procurar, como está falando, ó, cursos, né, de preferência, para saber como você vai executar o que você sabe, né? Que você tem paixão. Criar uma técnica, né? Ou ter a parte didática ali, ó. Não é só chegar lá, faz isso, faz aquilo. Marcos tocou num ponto importantíssimo, a parte didática. Tá, eu quero dar aula de dança. Eu sei dançar e tal, tá. Primeiro você tem que se especializar naquilo, como a Marcos falou. E como é que tu vais pensar essa tua aula? Gente, não é só chegar lá e começar a dançar. Não dá, né? Então, tu tens que pensar como tu vai estruturar essa aula. E para isso... lá vem mais uma vez a bendita da internet ajudar a gente. Ajuda muito. Dá um Google lá. Vídeos de como estruturar aula de dança. Gente, vai aparecer um monte de coisa. Vai aparecer documento, vai aparecer vídeo, vai aparecer podcast, vai aparecer tudo que vocês imaginarem. Porque hoje a tecnologia está ao nosso favor nessa difusão de informação. Então, as pessoas estão compartilhando muito conhecimento. A gente tem que usar isso a nosso favor. Então, pesquisa lá cursos, workshops de como a gente pode desenvolver, usar essa habilidade criativa que você tem para desenvolver. Porque ó, eu sou o personal trainer. Eu não posso só pegar uma pessoa, vou dar aula para a Gabi. Senta aí, vai. Já, levanta. Faz aí. Tá, 3 séries aí, vai. Tá bom, levantou, vai. Não é assim. Você tem que aprender, né? Você já pensou se a gente faz de qualquer jeito? Não é assim. Então, assim, você tem que já saber o que você vai fazer com o seu aluno, né? A mesma coisa no que você está pensando em empreender. Você tem que ter. E a internet, gente, hoje, o cara teve uma internet ali, ele busca informações boas, ruins, né? E aí você também tem que saber o quê? Selecionar aí para poder chegar nessa etapazinha aqui, né? Exatamente. E a gente tem uma terceira dica que é muito importante. Qual é, Marcos? Olha aí, ó. Pesquise o mercado. Isso é importante. Não, eu vou fazer isso. Será que isso é bom para o mercado? Para o local que você está? Analise aí, faça uma análise, né? De tendências. Público-alvo e lacunas no campo cultural. Já percebi que aqui na minha comunidade tem muita dança, né? E só, de repente, artesanato assim mais básico. Então, não tem isso, vou fazer isso, né? O pessoal está querendo aprender a pintar aqui. Isso, olha aí. Aprender a fazer crochê, sei lá. E, de repente, tu tens alguém que sabe fazer bonito crochê. Então, já casa essas duas coisas. Você tem que analisar o teu entorno, o teu público-alvo. Você vai
se relacionar com quem? Qual é o teu público-alvo? São adolescentes? Não, são adultos? Não, são pessoas de mais idade. O que essas pessoas estão precisando? No campo cultural, né? Elas estão precisando de entretenimento? Que tipo de entretenimento elas estão precisando? Né? O que elas estão tendo necessidade? Porque quando você faz essa análise, você delimita esse teu mercado, tu vai mais certeiro. Do que querer fazer algo muito amplo, né? Que aí você não consegue ajuda, né? Mais uma dica que nós temos, Marcos. Olha aí, ó, a quarta dica para vocês. Ó, defina a sua proposta única de valor. Destaque o que torna seu projeto cultural especial e original. Não é isso? Exatamente. A gente tem que definir um valor. Só que para a gente definir um valor, a gente precisa entender e destacar o que é único, o que é original naquele meu projeto. Não, eu vou dar uma aula de boi inovadora. Eu vou misturar movimentos do boi bumbá com dança contemporânea, sei lá o que, dependendo da proposta de cada um, né? Então, baseado nesse teu diferencial, eu vou colocar um valor em cima disso. De repente, você identificou que a comunidade está precisando de entretenimento. De repente, poxa, podia ter, sei lá, um cinema. Não tem cinema, olha só. Isso. Um projetorzinho, aí tu já estipula. Não, uma vez na semana eu vou usar uma sala da escola para fazer uma sessão de cinema. Olha aí. E aí, como esse teu projeto é original, porque não tem cinema na cidade, você pode aí agregar um valor. Mas para tudo isso acontecer, vem a dica 5, que é muito importante, não é, Marcos? Isso aí, ó. Crie um plano de negócio, gente. Tem que ter um plano de negócio, né? Estabeleça metas. Se você não colocar metas, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Estratégias de marketing, né? Análise de concorrência, orçamento e projeções financeiras. Parece um negócio muito complexo, né? Mas a internet também te explica cada um desse passo a passo aí, né? Exatamente. Já decidi o que eu quero fazer, mas agora você tem que saber como você quer fazer. Você tem que ter as suas metas. Se a gente não tiver uma meta, um foco, a gente não sabe qual caminho a gente vai percorrer. Tá, já tem umas metas, aí você tem que pensar em como você vai fazer o marketing, como vai divulgar esse teu trabalho. Isso. Qual é o orçamento que você vai precisar? Qual é a tua projeção financeira? Não, eu vou gastar R$10 aqui, mas eu acho que daqui a 2 meses já recuperei esses 10 e ganhei mais 40 em cima. Né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas, porque a gente precisa criar um plano de negócios para tentar evitar os problemas que podem vir a acontecer, que vão acontecer. A gente sabe que no mundo do empreendedorismo é comum as coisas não acontecerem daquela forma como a gente idealiza, mas se a gente cria um plano de negócios pensado, estrategicamente estruturado, os danos vão ser menores. E aí a gente identificou esses elementos, Marcos, né? O meu marketing, já vi minhas concorrências, aí eu cheguei no meu orçamento. Aí eu tenho a minha dica 6. Que é importante, ó. Você tem que encontrar parceiros e investidores, né? Busque colaborações com artistas criativos e possíveis investidores para agregar valor ao seu projeto. Sempre vai ter alguém, gente, que vai te dar um apoio aí, né? Parceiro, né? E vai investir se a sua ideia estiver bem planejada, né? E for uma ideia boa e algo original, como foi dito, não é isso? E às vezes não é nem um investidor financeiro, né? Nem aqui é aquela colaboração financeira, mas de repente artistas, pessoas que podem agregar um valor ao seu projeto. De repente você pode fazer uma parceria com um colega que tu sabe fazer uma coisa, ele sabe fazer outra, um sabe dançar, o outro sabe tocar um instrumento, um sabe cantar, o outro sabe tocar, um sabe desenhar, o outro sabe pintar. Né? Então, assim que a gente encontra parcerias, porque as parcerias elas ajudam a deixar a estrutura mais sólida do projeto, né, Marcos? Isso. E a gente viu como a gente pode ter esse empreendedorismo sociocultural, como a gente pode fazê-lo, pensá-lo, idealizado. E a gente vai ver agora um exemplo. Olha só, essa aí é uma notícia que nós vamos ver. O Maestro Malheiro recebe o título de cidadão amazonense na Assembleia Legislativa do Amazonas. Aí a gente tem a imagem da reportagem. Porque é um maestro e a função dele, esse empreendedorismo sociocultural dele, essa função dele foi tão ativa que ele recebeu o título de cidadão amazonense na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ou seja, a proposta dele, que ele é maestro, ele é envolvido com produção musical, né? Ele se envolveu naquilo com tanto afinco que ele conseguiu
essa notoriedade, né, Marcos? Bacana, então, né? Quando a gente tem a paixão que a gente falou, quando a gente tem a dedicação, a gente consegue aí resultados incríveis, né, Marcos? O maestro é um dos, né? Porque existem várias outras pessoas que também tiveram aí esse propósito, né? essa visão de empreendedor, né? Bacana, então, nós vimos as possibilidades do empreendedorismo sociocultural.